Olá, e na salita de leitura de hoje trago uma sugestão para aqueles que gostam de ler romances. Trata-se de A Memória é uma Folha Seca, da autora gaúcha Joselma Noal, editora Libertinagem. O romance se passa entre as décadas de 40 e 90 e tem como pano de fundo a Guerra Civil Espanhola, os anos da ditadura militar no Brasil e a era Collor. Sobre esse pano de fundo, nós vamos acompanhar a história de Soledad. Soledad é uma personagem que veio para o Brasil trazendo consigo o seu sobrinho, uma vez que seu irmão, pai do menino, havia sido uma das vítimas da Guerra Civil Espanhola. Aqui no Brasil, a Soledad vai fazer jus ao nome que tem. Ela é só, ela vive em solidão. E tudo o que nós vamos conhecer a partir do olhar e das vivências da Soledad. Nós temos um livro narrado em terceira pessoa, no qual a principal personagem é a Soledad. A autora do livro, numa entrevista a qual eu assisti, e que vou deixar depois aqui a referência, disse que quando começou a escrever o livro, tinha o primeiro e o último capítulos apenas. E mostrou ao professor Assis Brasil, o grande orientador dos escritores aqui no Rio Grande do Sul, e ele gostou e a estimulou a rechear o espaço entre o primeiro e o último capítulos. No entanto, compromissos profissionais, compromissos de estudo, fizeram com que ela abandonasse o livro e só retornasse a ele durante a pandemia. Naquele momento, ela tinha 30 páginas escritas. E durante a pandemia, ela então concluiu esse livro, que, segundo o seu relato, demandou muita pesquisa histórica. Embora a história, os acontecimentos históricos não sejam o principal, mas sim a história da Soledad, eles são importantes para que essa história que ela vive aconteça. Nós vamos encontrar no início do livro a Soledad num local que nós vamos compreender que é uma espécie de asilo, e a Soledad nos diz o seguinte nesse início do livro. O ritmo dos pés de Antônio pelo corredor desperta Soledad, que admira pela última vez a gola rendada no vestido da boneca, abandonando Virgínia na tentativa de correr até a capela, onde ele, ajoelhado, reza frente à imagem. O modesto quarto de Soledad é próximo e ela logo alcança a porta. Os olhos circulam pelo espaço com rapidez e ela então leva as mãos às pálpebras e as aperta, a fim de que eles, seus olhos, não fujam, não escapem de seu rosto. Soledad prende então os cílios entre seus dedos. Ela observa o padre Antônio. As mãos de Soledad, agora coladas sobre a palma, suam. Algo acontecera. Não há no rosto do homem a tranquilidade dos que têm elo com Deus. As mãos de Antônio, entrelaçadas, tremem e buscam socorro, como se estivesse de binóculos assistindo a um espetáculo. Soledad permanece estática. Este primeiro capítulo vem escrito em branco sobre uma página preta. Nós ainda não sabemos quem é Antônio, se ele é uma pessoa muito religiosa, que vive no mesmo local
que a Soledad, se ele é um padre, isso nós vamos compreender no decorrer da obra, e bem no final nós então vamos poder compreender por que ela diz que não há no rosto do homem a tranquilidade dos que têm elo com Deus, e as mãos de Antônio entrelaçadas tremem e buscam socorro. Muitas coisas nós vamos nos dando conta no decorrer da narrativa. Por exemplo, na infância e na juventude do sobrinho, uma série de pessoas passam a fazer parte da vida deles. No entanto, esses relatos que parecem pouco significativos vão alcançar um realce no decorrer da obra, quando nós veremos então em quem essas pessoas se tornaram e como elas se cruzam no meio da história. O livro começa com uma epígrafe também escrita em branco numa página em preto, que diz assim: Mapa da anatomia, o olho. O olho é uma espécie de globo, é um pequeno planeta com pinturas do lado de fora, muitas pinturas, azuis, verdes, amarelas. É um globo brilhante, parece cristal. É como um aquário, com plantas finalmente desenhadas, algas, sargassos, miniaturas marinhas, areias, rochas, naufrágios e peixes de ouro. Mas por dentro há outras pinturas que não se veem. Umas são imagens do mundo, outras são inventadas. O olho é um teatro por dentro. E às vezes sejam atores, sejam cenas, e às vezes sejam imagens, sejam ausências, formam no olho lágrimas. Cecília Meirelles. Ao longo do livro fui procurando relação da epígrafe com o que vinha sendo narrado e pouca coisa encontrei, mas no final do livro, surpreendentemente, vem a revelação da relação. Muito bacana. O capítulo seguinte, aquele primeiro que eu li, vai nos dizer, começa assim: sobre a cama de Soledad havia uma boneca de nome Virgínia e os ursos, que eram dois, o marrom Andrés e o amarelo Diego. Aí depois ela vai dizer: agarrou os ursos e depois os penteou, aconselhando-os a não irem a mais nenhuma manifestação política. Andava tudo muito perigoso, não havia segurança nem mesmo dentro da igreja. Passa um pouquinho e a gente lê. Sua boneca se chamava Virgínia. Virgínia, virgem. Soledad pensara muito até escolher este nome. A roupa da boneca era branca, como a das freiras, que muito repetitivas tornavam a chamar para o café. Esses 3 brinquedos que a Soledad deu são extremamente representativos. Eles estão na vida da Soledad, no lugar do seu irmão, vítima da Guerra Civil Espanhola, no lugar do seu sobrinho, que desapareceu durante a ditadura e que ela procurou incansavelmente até o final da narrativa, que são os 2 ursinhos, e no lugar dela mesma, Soledad, que sofreu abuso ainda na sua meninice, nos seus anos, na sua puberdade, e que na boneca volta a ser a menina pura, não violada, aquela que merece respeito, aquela que não se sente diariamente suja. Podemos perceber que a Soledad vive um momento em que ela, de certa forma, já não consegue, muitas vezes, discernir a realidade da fantasia. E
diz aqui na epígrafe deste capítulo, a memória é uma velha louca que joga comida fora e guarda trapos coloridos. Parênteses. Os cães aqui na minha rua hoje estão infernais. Espero que me perdoem. Continuando. Eu, quando abri o livro e vi que ele tinha esse recorte histórico, pensei comigo mesma que talvez eu não fosse gostar da história, porque tenho lido ultimamente muitos livros que vêm com esse pano de fundo da ditadura e, de certa forma, cansei do tema. Não cansei de pensar sobre a barbaridade, mas cansei do tema em livros. No entanto, a forma como a narrativa é conduzida é bem diferente daquela que eu havia lido em outros livros. E o livro me prendeu e eu fiquei muito satisfeita com a leitura. Portanto, é possível ler o livro de várias formas. É possível ler o livro como um livro que trata do tema da política. É possível ler o livro que trata das dores da alma, das tristezas, das procuras que não deram certo, né? que é a história da Soledad. É possível ler a história de amor da Soledad com o farmacêutico, história que não deu certo. É possível ler tudo isso junto. Então, é um livro bastante interessante que, como diz aqui na contracapa, assinada por Lu Tomé, escritora e editora gaúcha, é um romance sensível e precioso que pulsa a cada linha feito um coração, enquanto acompanhamos o poético cair da folha que se desprende do galho da árvore mundo. A memória é uma folha seca, é um livro sobre o que acontece quando o amor, a loucura e o imprevisível são tingidos com a cor do amor. Portanto, a recomendação de hoje é o romance A Memória é uma Folha Seca, da autoria da autora gaúcha Joselma Manuel, editora Libertinagem.